E que sapatada do senhor Alexandre de Moraes em Donald Trump em pleno final de semana, hein? Tá ruim aí a coisa para os bolsonaristas que achavam que o Alexandre ia começar a recuar contra o Bolsonaro. Falaram que, olha, a não prisão do Bolsonaro essa semana foi um recuo do Alexandre de Moraes. Ele tá com medo. Isso, palavras aí do Eduardo Bolsonaro. Acontece que não recuou não. Inclusive, esse final de semana, o Alexandre mandou aí prender deputados bolsonaristas que estavam acampados na Praça dos Três Poderes se eles não saíssem. A polícia foi lá tentar tirar 2 deputados bolsonaristas, estava lá também Magno Malta e outras pessoas pedindo golpe de Estado na Praça dos Três Poderes, e aí eles eram carteirada, disseram, não, eu sou deputado, ninguém me tira daqui. Ok. Então, chegou uma ordem judicial dizendo que não poderia acampar lá. Eles mostraram a ordem, a polícia. Então eles saíram, mas ficaram ali na entrada da praça. Aí o Alexandre de Moraes deu uma nova ordem dizendo que eles não podem ficar no raio de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios. Não podem ficar lá. Senão, serão presos em flagrante. Aí os deputados foram embora, foram para sua casa, acabou com a palhaçada. Nessa decisão, o Alexandre resolveu mandar recadinho aí pro Trump. Ainda citou o Hitler. O Alexandre não quis saber, não. Para que quando alguém tente falar, olha, mas a decisão do Alexandre é censura. Será que é censura? Que nos Estados Unidos acontece coisa boa. Olha, eu vou falar. Você vai nos Estados Unidos com uma bandeira da Palestina, a polícia te espanca e te leva para prisão. Só por ter uma bandeira, não precisa nem falar nada. Você vai lá, se falar paz, meu Deus do céu, aí que você vai ser preso mesmo. Se falar fim ao genocídio, aí a polícia te espanca mesmo. Pois bem, no Brasil, ninguém foi espancado, eles saíram ali, foram avisados, ou você sai por bem para sua casa, ou você sai por mal direto pra jaula. Escolheram aí sair por bem pra casa. Eles são bem frouxos, os bolsonaristas. Quando chega a hora H, eles não peitam, não. Eles afinam. Aí, vou ler aqui já trecho da decisão do Alexandre, que cita aí, ó, Estados Unidos, cita até a Suprema Corte dos Estados Unidos, tá? Ele cita a lei brasileira e depois cita dos Estados Unidos pra esfregar na cara do Trump. Enquanto isso, a Michelle Bolsonaro fez aí um vídeo tentando acusar o Lula com fake news. Aí chegou o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, olha, viralizou muito o vídeo dele. Inclusive o Fernando também falou aqui no Plantão Brasil sobre isso. Ele detonou a Michelle Bolsonaro. Ainda depois ele fez um outro post e mandou ela, ó, você quer reclamar de infraestrutura? Reclama com o Tarcísio. Tarcísio de Freitas era o ministro da infraestrutura do Bolsonaro e não fez obra alguma. Eu lembro que uma vez o Bolsonaro gastou mais de 1 milhão em comitiva para ir para Manaus inaugurar uma ponte que custou 20 mil reais, uma ponte de madeira. Madeira! A ponte aí que na primeira coisa vai cair a ponte. Alguém com um fósforo e meio litro de gasolina queima a ponte que o Bolsonaro fez. Essa mega obra que ele foi inaugurar uma vez. Nunca vou esquecer disso aqui, tá? Ele ainda na época exaltou o exército, ponte mal feita do caramba. Se você olhar aqui, ó, você vê tudo torto na ponte, tudo horrível, mal feito. Não precisa nem de um fósforo para destruir essa ponte, não. É só você tirar, que parece que não está nem pregada a madeira. Esse é o nível das obras do Tarcísio com o Bolsonaro. Tá lá o Tarcísio na foto também, tá? Então tá dando ruim aí para todos os bolsonaristas. Teve deputado aí que foi avisado de prisão e teve que sair com o rabinho entre as pernas, com uma decisão que já humilha aí o Donald Trump. Donald Trump tá com um problemão, porque a China passou aí para cima dos Estados Unidos no caso do genocídio em Gaza e toda a imprensa passou a mostrar o genocídio, passou a expor. Inclusive, a imprensa internacional já está pedindo sanções a Israel pela primeira vez, depois de 2 anos que estavam apoiando o genocídio. Sempre que você se perguntar como é que o Hitler conseguiu fazer tudo o que fez, lembre-se, tá? Lembre-se do que a imprensa está fazendo nos últimos 2 anos aí no caso de Israel. É só se lembrar do que faz a Globo. Jornalistas aí que tem gente da esquerda que admiram, idolatram, dizem que são excelentes, e levam lá, de todas as pessoas que podiam levar para essa entrevista, eles levam alguém ligado ao governo de Israel para mentir. E ficam lá fazendo dobradinho, ó. Eu faço uma pergunta já sabendo que a sua resposta vai ser uma mentira. Aí eu faço o cara assim, estou estarrecido, nossa, é assim mesmo. Aí deixa o cara mentir. É assim, é a nossa imprensa. Eu nunca vou esquecer quando a Renata Lopretti, eu vi gente de esquerda aí elogiando ela, porque o Jornal da Globo mostrou lá as crianças passando fome em Gaza. Eu nunca vou esquecer quando começou a guerra, e a notícia saiu de que 80% dos mortos eram mulheres e crianças. Ela fez uma matéria de 3 minutos no Jornal da Globo, dizendo que a culpa é dos palestinos, porque tem muita mulher e criança lá. Tá morrendo mulher e criança porque tem muitas mulheres e crianças na Palestina, então a culpa é deles.
Por que tem muito mais mulher e criança na Palestina em comparação com outros países do mundo, Thiago? Você pode se perguntar. Porque Israel mata os homens, já faz décadas. Israel mata ou sequestra homens palestinos. Tem mais de 10 mil homens palestinos em campos de concentração em Israel sequestrados. E eles são lá sequestrados, torturados. Inclusive, saiu um vídeo aí de que eles eram também estuprados nesse campo de concentração. E um dos policiais que estava cometendo esses crimes ficou famoso, ganhou mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Inclusive, ele saiu do exército porque ele ficou famoso, virou influenciador em Israel. Quer dizer, um cara que foi pego na câmera cometendo esse tipo de crime contra os prisioneiros ali, os sequestrados palestinos, as pessoas de Israel acharam de bom tom seguir esse cara e comprar os produtos. Ele é influenciador, comprar os produtos que ele fala, compra esse produto que é bom. É isso, que é isso que faz o influenciador, né? Ele vende produtos lá nos stories. É isso, tá? Aí você vê, mundo aí, 2024 foi isso, e 2025 agora, a imprensa passou aí pra cima do Trump e do seu aliado. O Trump porque é ele quem financia e o Netanyahu porque é ele quem tá fazendo a matança. Então, tá piorando aí a situação dos dois e já se fala abertamente, inclusive já tem conversas aí entre líderes mundiais sobre sancionar Israel. Enquanto isso, a líder da União Europeia, que é outra genocida, que também está fornecendo armas para Israel e também nos seus discursos defende Israel e ataca a Palestina, que é a von der Leyen. A von der Leyen, ela foi à China com a comitiva aí da alta cúpula da União Europeia. A von der Leyen foi recebida nesse sábado da pior maneira possível pelo governo chinês. Eu adorei, viu? Eu adorei muito. Geralmente, quando chega um chefe de Estado, eu vou te mostrar o Lula quando chegou na China. Tava o Lula, tá a Janja, tava aqui o ministro das Relações Exteriores da China, a Dilma, e aí pessoas ali receberam o Lula com flores, e aí depois ele entra, como sempre, num carro lá de luxo, super carro do governo chinês, e aí ele é levado até o hotel ou diretamente até o presidente da China. Não lembro essa visita ou na outra, mas teve uma, pelo menos, em que ele foi diretamente falar com o presidente da China. Ok. E aí foi lá, com todas as pompas de chefe de Estado. Xi Jinping fez uma das maiores aí recepções ao Lula, com crianças com a bandeira do Brasil, todo ali, oficiais do exército, tudo mais. Ok. É isso que chegou lá a von der Leyen, outra genocida. Ela só é aliada do Trump em uma coisa, que é em cometer genocídio. Ela foi de ônibus, disponibilizaram para ela um ônibus. Vocês vão de ônibus, tá? Não tem carro para vocês, não. Tá, vão de ônibus. O Lula foi com uma comitiva enorme. A comitiva do Lula eram vários carros de luxo. Ela foi com uma comitiva que nem é tão grande. Não vou disponibilizar. Pô, vai dar 5 carros? Manda eles num ônibus velhinho mesmo. Não manda os ônibus nossos de última geração, que eles não merecem, não. O pior, e ninguém foi recebê-los no aeroporto. Ninguém do alto escalão do governo chinês recebeu no aeroporto, não, tá? E aí foram para falar ali com o ministro das Relações Exteriores em outro local de ônibus. É assim que a China está tratando agora quem está cometendo genocídio e financiando genocídio. E a China também falou aí nesse final de semana, numa reunião na ONU, o porta-voz da China falou que os Estados Unidos são um país desgraçado e que eles não têm honra, os Estados Unidos, porque eles financiam um genocídio. Então começaram a subir o tom. Além disso, mostrei aqui em outro vídeo, e vou falar com mais detalhes sobre isso no próximo vídeo, a China não quer negociar com os Estados Unidos, eles querem as terras raras da China, que tem as maiores reservas disso do mundo, a segunda maior quem tem é o Brasil, e os Estados Unidos falaram que vão ampliar aí o prazo para as tarifas da China. Ou seja, a China tinha até o dia 1º de agosto para negociar. Agora não, vamos te dar prazo aí, talvez até setembro, não sabemos ainda, mas até 1º de agosto não vai rolar. Então, derrota aí feia para o Donald Trump, nesse caso aí. Enquanto isso, no Brasil, olha só a do Trump no Brasil, a humilhação que ele passou. O Alexandre de Moraes proibiu os acampamentos ali na Praça dos Três Poderes. Aí na decisão, vou ler aqui um trecho que ele cita também o Hitler e cita a justiça aí dos Estados Unidos. Olha só. Diz o Alexandre, é vedada qualquer ocupação ou obstrução da Praça dos Três Poderes. A tentativa de repetir os acampamentos golpistas que antecederam os ataques de 8 de janeiro exige uma reação proporcional do Estado. A democracia brasileira foi gravemente atacada com a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 23, tendo um dos fatores principais a omissão de diversas autoridades públicas que permitiram os ilegais acampamentos golpistas em frente aos quartéis do Exército
em uma repetição da ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com o nazismo de Adolf Hitler. Chamberlain tentou fazer acordo com Hitler e depois levou uma traição do Hitler. E o Alexandre de Moraes já falou inúmeras vezes sobre esse caso e já falou para falar, apaziguamento não vai ter. Se tiver enfrentamento, é enfrentamento. Se eles forem para cima, a gente dobra a aposta sempre. Nunca vai ter recuo e nunca vai ter tentativa de apaziguamento com quem tentou dar golpe de Estado. Isso não existe. E ele cita o Hitler para falar, não se tem acordo com nazista. Porque esses bolsonaristas, assim como o Trump, eles são nazistas. Então não é para ter acordo com ele. Fim. Aí, segue aí o Alexandre de Moraes, aí ele bate em qualquer argumento do Trump. Ele diz o seguinte, cita até os Estados Unidos para mandar aí recadinho. Apesar da constitucionalidade das reuniões pacíficas, a justiça estadunidense definiu que o exercício desse direito não se reveste de caráter absoluto, não permitindo a realização de reuniões onde haja uso de força para atingir determinados objetivos, evidente perigo de tumulto, desordem, ameaças à segurança pública ou grave prejuízo ao tráfego em vias públicas. Decisão aí da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele citou aí. Então, além dele citar a lei brasileira, citar tudo isso, ele ainda citou o Hitler para chamar esse pessoal todo de nazista e ainda citou uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é utilizada pelo governo Trump para punir, espancar e prender todo mundo que faça qualquer protesto pacífico. Nos Estados Unidos é a coisa mais normal do mundo as pessoas fazerem protesto pacífico. Inclusive, você já deve ter visto em filme e série, a pessoa vai com uma plaquinha assim, e fica lá 5 pessoas com uma plaquinha assim na rua, e ele fala, é meu direito, aqui, meu direito. Eu estou pacificamente, eu posso. Só que, muitas vezes, a polícia chega descendo o pau neles. Por quê? Porque usam essa decisão aí da Suprema Corte. Dizendo, não, vocês estão ameaçando a ordem pública. E começa a bater nos manifestantes pacíficos. Aí, nesse caso, eles não são pacíficos. São pessoas que já cometeram crime antes. Então, o Alexandre de Moraes falou, não. Nazista não. Primeiro, com nazista não se negocia. Segundo, nem no Brasil e muito menos nos Estados Unidos se pode fazer esse tipo de coisa. Tchau, saiam. Aí ficou ruim, né? Aí vai ser difícil para o Eduardo Bolsonaro falar que, olha, o Alexandre de Moraes é um ditador, não está deixando nem protesto pacífico. Pô, mas ele também embasou ali, usou para dizer que nos Estados Unidos também não pode fazer o que vocês estão fazendo. Então, difícil, hein? Bem difícil, viu, Eduardo Bolsonaro? Imagina se pessoas aí que estão contra o Trump resolvem acampar na frente da Casa Branca, em um local ali que é local que as pessoas passam, acampa lá no meio do caminho e ficam lá. Agora imagine se forem pessoas que já tentaram alguma vez invadir a Casa Branca e que já chegaram a invadir e quebrar tudo lá. Você acha que o Trump ia deixar? Não ia, né? Mas não ia mesmo. Enquanto isso, mostrar aqui a Michelle Bolsonaro sendo achincalhada. Agora eu vou falar, só no meu perfil, no meu Twitter, esse vídeo teve mais de 200 mil visualizações. No do ministro, teve mais de 1 milhão. Pessoal, vocês viram esse vídeo aqui? Pessoal, hoje nós estamos aqui em Cruzeiro para mostrar para vocês a realidade que o povo do Vale do Juruá tem enfrentado. Imagina vocês terem que atravessar todos os dias esse rio. Tudo isso sabe por quê? Porque não tem uma ponte para fazer a ligação. Porque não tem uma ponte para fazer a ligação. Porque não tem uma ponte para fazer a ligação. Michele, Cruzeiro do Sul é uma cidade localizada no extremo oeste do Acre, ligada pela BR-364. Lá tem ponte sim, é a Ponte da União. Essa ponte que existe foi construída por quem? Foi construída pelo presidente Lula. Fez um convênio, passou os recursos e quem entregou foi o Ministério dos Transportes em parceria com o governo do Acre. Além disso, nós estamos contratando um novo projeto para essa ponte a qual você se refere. Quem faz uma, Michele, faz duas. Agora, quem nunca fez nada, é difícil. Agora, o estranho é que o Bolsonaro passou 4 anos no governo e não fez nada lá. Esse aqui é o quadro que mostra a qualidade das rodovias do Acre. Em 2016, 39% era considerada ruim, 32% considerado bom. No governo Bolsonaro, cresceu ali de 39,41% para 72% de rodovias consideradas ruins. E as rodovias boas ficaram em 13% apenas. Nós já começamos a modificar esse quadro. O bom cresceu de 13% para 42%. E o ruim, o péssimo, Michele, caiu de 72% para 35%. Esse outro quadro aqui, ele mostra o investimento Que humilhação, hein? do governo
passado fez, no último ano dele, 22, no Acre, 89 milhões apenas. Nós fizemos em 23, no primeiro ano desse novo governo do presidente Lula, 274 milhões. E em 24, 543 milhões de reais. Aí, olha o Renan Filho, falar pro ministro Renan Filho, ó, bater em mulher é crime no Brasil, não precisa espancar tanto não. A Michele Bolsonaro, que essa foi fogo, hein? Essa foi fogo. Imagine você se o Lula fizesse igual a presidenta do México, que todos os dias dá uma coletiva de imprensa e vai com um ministro. Ela sempre chama 2 ou 3 ministros para falarem um pouquinho, explicarem determinados assuntos. Com um telão atrás dela, com todos os dados. E ela mostra tudo e fala, e a imprensa faz pergunta e perguntas canalhas. Aí ela bate na imprensa às vezes, com toda a educação do mundo. E às vezes a imprensa faz pergunta que tem que fazer, né, sobre o que ela tá falando, e ela vai lá e faz a publicidade do governo. Todo mundo já tá sabendo disso. Felizmente, o Renan Filho fez um vídeo excelente que viralizou. Mas mesmo assim, a maioria dos brasileiros não sabem disso. Vai lá perguntar no Acre se alguém sabe que, olha, a rua tá melhor agora, as estradas são melhores agora por causa do Lula. Ninguém sabe. As pessoas não sabem dessas coisas se o governo não comunicar, não mostrar para ela. Se a gente quer manter aí a esquerda no poder, melhorando o país, a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Só que eu sou você aí plantonista, é uma pessoa, quem tem aí bilhões de verba é o governo. E pelo visto aí, ó, tem ministros que estão aí já começando a fazer um bom trabalho. Padilha também, o da saúde, também faz muitos vídeos aí que viralizam nos últimos meses, mas tem que melhorar, né? Falta, sabe quem, né? Falta o Lula fazer as coletivas de imprensa, que eu tô falando aqui há mais de um ano, hein? Mais de um ano. Ainda mais agora que ele tem esse assunto do Trump, que ele tem amplo apoio nacional nisso, aí que, nossa, vai nadar de braçada em coletiva de imprensa. Imagina a repórter canalha da CNN Brasil fazendo pergunta culpando o Lula pelo tarifaço. Imagina a resposta do Lula, ia dar milhões de visualizações, milhões. Porém, não é feito ainda. As 2 vezes que ele fez foram os vídeos, no meu Instagram pelo menos, e falei com outros influenciadores também no deles, que mais viralizaram. Por quê? Porque era o Lula ali respondendo pergunta canalha da imprensa. Lembra até a pergunta que era, jornalista ali que tinha inventado, a Andréa Sadi inventou que a Janja criou um climão com o presidente da China. Aí o jornalista da Globo foi perguntar e o Lula, pum, deu-lhe na cara. Mas viralizou pra caramba a resposta do Lula. Imagina se fosse todos os dias. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e falou!